coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu tô com a Camila Thaís como intérprete. Bora? Então, vamos aprender um pouquinho mais de medidas de tempo. Para começar a nossa aula, como sempre, né? Vamos imaginar uma viagem das lindas, bonitas e maravilhosas, né? Vamos visitar o distrito de Santa Rita de Ouro Preto, ou seja, é um distrito que pertence a Ouro Preto, tá bom? Um abração pro povo do distrito aí, né? E de Ouro Preto também. E você também que está do outro lado, para não ficar chateado, é um abraço muito especial para você. Que tal dar uma passadinha rápida na Escola Estadual José Leandro, que fica nesse distrito? Olha a escola aí, ó. Muito bonita a escola, é enorme, né? Quando me falaram do distrito, eu achei que a escola seria pequenininha, mas a escola é bem grande. Então vamos lá. E vamos estudar na sala da Rosângela, a professora do 4º ano. Parabéns, Rosângela, por ser uma professora excelente. Então vamos lá. Imagine, ao chegar na sala de aula, você conhece a Maria Catarina e toda a sua turma. Um abraço para todos aí, tá? A aula lá começa às 12h30 e termina às 17 horas. Então vamos ver isso, o que é isso no relógio. Os relógios, eles têm marcado, né, só até 12. Então o relógio, ele é marcado até 12. Mas o nosso dia é de 24 horas. Então o relógio, ele marca antemerídimo e pós-merídimo, que é o AM e o PM, tá bom? Então, muita gente vai ler que é 5 horas da tarde. Então, você pega e marca 5 horas da tarde. Ou outras pessoas vão ler como? Vai ler a sequência da hora. Então, tem o 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas, tá bom? Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Quando o relógio marca às 12h30, o ponteiro grande, ele vai rodar, né? Tá lá, 12 horas. Vamos lá, 12 horas. Quando marca às 12h30, o ponteiro grande está rodando, certo? E o ponteiro pequeno, que é da hora, ele também roda. Então, quando está nas 12h30, o ponteiro está exatamente no meio do relógio, né? Porque eu tenho 6 para um lado e 6 para o outro. Então, o ponteiro da hora está exatamente no meio entre 12 e 1h da tarde, ou 13 horas, tanto faz, tá bom? Então, esse ponteiro grande também, ele acompanha as horas. De que forma? Se o minuto, né, falar, digamos que tá lá, 12h10. Vamos começar. O meio-dia tá um em cima do outro. A hora e o minuto, tudo junto. Quando eu falo meio-dia e 5, o ponteiro da hora andou um pouquinho e o do minuto ficou em 5. Quando eu falo meio-dia e 15, o ponteiro do minuto tá no 3, que é 15, né? Porque vai ser 5, 10, 15. E o ponteiro da hora, ele vai andar mais um pouquinho. Entenderam? Então, o ponteiro da hora, ele acompanha o minuto. Ele anda de acordo com o minuto. Futuramente, quando você estiver lá pelo seu 8º ano, né? 8º ou 7º ano, você vai ver que grau é isso que acompanha a cada minuto que anda. Mas, por enquanto, você é muito novinho para isso. Então, vamos lá. Vamos marcar essa hora no relógio. Então, que hora que nós vamos marcar? Então, nós vamos começar a hora às 12h30 e terminar às 17 horas. Então, vamos marcar às 12h30.
como eu falei para vocês, o ponteiro da hora, como 30 vai ser no meio, né, vai ser em 6, e rodou exatamente a metade do relógio, o ponteiro da hora vai estar exatamente na metade entre 12 e 1 hora da tarde. Ou, se você quiser ler, entre 12 e 13 horas. Exatamente porque o ponteiro do minuto ficou exatamente no meio do relógio, tá bom? Então, o ponteiro da hora vai ficar exatamente no meio do percurso entre 12 horas e 13 horas. 17 horas. Vamos marcar as 17 horas. Às 17 horas é hora exata. Então, o ponteiro pequeno às 17 horas, que igualzinho eu falei para você, então tenho 12 horas, 13, 14, 15, 16, 17 horas. E como é hora exata, o ponteiro do minuto fica marcado no 12, tá bom? Então, isso que é a leitura exata da hora. Então, vamos ver como que fica isso no percurso do que vocês estão estudando, né? Que é lá na escola da Maria Catarina. A duração da aula inclui o intervalo, porque a partir do momento que você entra para a sala de aula, a partir do momento que você entra para a escola, você entra e sai quando termina a aula, ou seja, a duração da sua aula começou às 12h30 e foi até às 17 horas. Qual o período da duração da hora? É essa a pergunta. Qual que é o período da duração da hora, né, dessa aula, desse dia? Então, vamos ver como é que funciona isso. 12h30, certo? E termina às 17 horas. Para fazer a hora, a conta, como que você vai fazer? Você lembra das convenções? Do que é um minuto, o que é a hora? É isso que você não pode perder da sua cabeça. Tá bom, coleguinha? Então, olha lá. Eu tenho 1 minuto. Quando eu agrupo 60 minutos, ele forma 1 hora. Quando agrupa 24 horas, forma o dia. Então, é isso que você não pode perder da sua cabeça, tá? É isso que você vai trabalhar com as convenções. É como se fosse o quadro posicional, só que nós vamos falar em horas. Tá joia, colega? Certinho, coleguinha? Então, vamos lá. Como eu falei que parece com o quadro posicional, eu trouxe para você a hora e o minuto no quadro. Hora, minuto. Então, quando eu quero converter hora em minuto, eu vou multiplicar por 60. Quando eu quero converter minuto em hora, eu vou dividir por 60. É assim que a gente trabalha as convenções de hora. É assim que se faz conta de hora. Então, é muito bom você ter esse quadro na sua cabeça de divisão de hora. Então, para você que está começando a fazer esses cálculos com hora, é bom você trabalhar isso no quadro, porque aí ele vai dividir certinho a situação sua, tá bom? Minuto de hora fica bem dividido. Porque depois, na prática, você pode eliminar o quadro. Igualzinho a gente eliminou o quadro no caso dos números, né? De um modo geral. Então, vamos lá. Eu tenho 17 horas que eu tenho que fazer, menos 12 horas e 30 minutos. Aí a pergunta é, 17 horas, eu tenho que tirar 30 minutos. 30 minutos tirado de zero? Não tem jeito. Você lembra do quadro valor de lugar? Quando eu vou tirar, não tem jeito. O que eu faço? Eu faço a convenção. Eu vou tirar 1 hora e converter em minutos. Porque eu tenho que tirar do minuto, né, 30 minutos. E aqui não tem nada. Então, vamos converter às 16 horas e 60 minutos. Por que 16 horas e 60 minutos? Porque 1 hora tem 60 minutos.
Por isso que ficou, não era 17 horas? Não mudou nada, porque eu tenho 16 horas e aqui 1 hora. 16 com 1, ainda nós temos as 17 horas, certo? Só foi para facilitar a nossa vida de convenção. Então, eu vou fazer menos 12 e 30. Eu tiro 12 do 16, 12 horas do 16 e 30 minutos dos 60 minutos. Tirando para você 16 horas menos 12 horas. Sobra quanto? 4 horas. 60 minutos menos 30 minutos. Sobra 30 minutos. Então, a duração da aula, né, na escola da Catarina tem a duração de 4 horas e 30 minutos. Isso acontece em todas as escolas, tá? Então, coleguinha, na sua casa, na sua escola, também é a mesma coisa, a duração da aula, certo? Ela funciona do mesmo jeito. Então, vamos lá. Qual a duração em minuto? Ou seja, eu quero converter as 4 horas e 30 minutos em tudo em minuto, porque eu quero saber quantos minutos tem. Se eu vou converter, igualzinho eu ensinei mais cedo, uns slides antes, se eu vou converter 4 horas, eu tenho que multiplicar por 60. Então, vamos lá, cada hora tem 60 minutos. Então, eu tenho 4 horas e 30 minutos. Convertendo 4 horas, como que eu vou converter trazendo para minuto? Eu vou multiplicar por 60. Então, ficou 4 vezes 60. Quanto que é 4 vezes 60? 4 vezes 60 vai dar 240 minutos. Então, 240 minutos com mais 30 minutos, somando os dois, eu vou ter 270 minutos. Então, a aula na escola da Maria Catarina é de 270 minutos. Aí, Silvana, para que é feito isso? Porque tem muitas coisas que a gente trabalha com essas convenções. Então, vamos ao nosso exemplo para você entender um pouquinho melhor. Olha lá. Então, a duração lá foi de 270 minutos. Vamos para outro exemplo. A mãe de Maria Catarina resolveu fazer um bolo para comemorar o aniversário da filha. Tá? Então, vamos comemorar o aniversário da filha. A mãe da Catarina demorou 1 hora e 40 minutos para fazer o bolo. Quantos minutos demorou para o bolo ficar pronto? Então, a pergunta, eu quero saber quantos minutos demorou para o bolo ficar pronto. Então, como é que eu vou fazer essa convenção? A pergunta é essa, como eu vou fazer essa convenção? Então, vamos lá. Eu tenho 1 hora e 40 minutos. Cada hora tem 40, cada hora tem 60 minutos. Então, colocando no meu quadro, eu tenho 1 hora e 40 minutos. 1 hora, vou converter. 1 hora. 1 hora para minuto, eu vou multiplicar por 60. Então, 1 vezes 60, eu vou ter quanto? 1 vezes 60, 60. Aí ficou fácil. É só somar. Então, somando deu 100 minutos. Significa que a mãe de Catarina demorou, né, 100 minutos para fazer o bolo. Presta atenção aqui. Eu quero que vocês entendam nas horas. Então, vem aqui para o nosso quadro. Eu tenho a hora, certo? E o minuto. É bom você colocar em quadro, porque você está começando a fazer as contas, né, no dia a dia em quadro. É melhor para você organizar seu pensamento. Depois você tira o risco do quadro, tá bom? Então, vamos lá. Se a mãe da Catarina, digamos que ela fosse fazer o bolo, fosse 4 bolos,
4 bolos de 40 minutos. Então, significa que ela tem 40 minutos. Se são 4 bolos, eu vou multiplicar por 4. Do mesmo jeito, conta. Falou que é 40 minutos, eu coloco no local de minuto. Eu não falei que era 40 minutos? Então, já que ela fez 4, eu vou fazer no 40 minutos. 40 vezes 4 vai ser 160 minutos. Só que tem que a gente não ler 160 minutos. Você já viu alguém falar para você que são 160 minutos de hora? Você vira para ela e fala assim, quantas horas são? Aí ela vira e fala assim, são 160 minutos de hora. Isso não existe. A gente tem que fazer a leitura certa. Então, quando extrapola os meus 60 minutos, que formam 1 hora, é igualzinho o quadro valor de lugar. Eu tenho que converter os minutos em hora. Como que eu vou converter? É uma continha simples. É uma continha simples de divisão. Então, eu vou fazer 160 dividido por minuto passando para a hora. O minuto passando para a hora são quanto? São 60, não é? 1 hora não tem 60 minutos? Então, eu vou dividir por 60. Certo? 160 dividido por 60, para ficar mais fácil para você fazer conta, como tem 0 aqui, eu posso eliminar o 0, porque significa que eu estou dividindo as duas casas, tanto o dividendo quanto o divisor, por 10. Então, para facilitar, eu cortei o 0 para simplificar. Então, ficou 16 dividido por 6. 16 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Subtraindo, sobrou 4. Sobrou o quê? 4 o quê? Como você tinha o 0 aqui, ó. Sobrou o quê? 40 minutos. Então, sobrou 40 minutos e eu tenho 2 horas. Então, significa que o quociente passa a ser hora e o que sobrou, você não vai continuar a divisão, porque é exatamente o meu minuto. Então, significa que, no caso, a mãe da Catarina, já que ela fez 4 bolos, ela demorou para fazer esses 4 bolos em 2 horas e 40 minutos. Tá bom? Então, coleguinha, por hoje é só. Entre em contato conosco, faça sua pergunta. Eu preciso da sua pergunta, né? Para a gente tirar a maior dúvida possível, tanto de você quanto de todos os nossos coleguinhas do estado de Minas Gerais. Então, faça a nossa pergunta e, permanecendo na dúvida, entre em contato com nossos canais de comunicação, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.